Bom dia, amados irmãos. Pastor Márcio Mencalha passando aqui para deixar uma palavra para você. Nesta sexta-feira, queremos primeiramente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e por estarmos em conformidade com a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre a psicologia, né? Eu quero falar um pouquinho sobre doenças psicológicas. Talvez você conheça alguém que está passando por lutas nessa área. Eu quero dizer, irmãos, que antes de qualquer pré-julgamento, antes de qualquer situação, de você dizer que, que aquilo é uma mentira, que aquilo é uma falácia, que aquilo é da cabeça da pessoa, eu quero dizer que as doenças psicológicas existem, muitos crentes têm passado por elas, muitas pessoas em depressão, tristes, amarguradas, tantas pessoas aí com síndrome do pânico. Eu mesmo fui vítima, né, dessa síndrome do pânico no final de 2018. E até hoje, eu não tenho problema nenhum em dizer, até hoje eu me trato, vou ao médico, procuro tá bem, né, fisicamente e psicologicamente, porque como pastor nós lidamos com problemas de todas as pessoas, de vários tipos de problema. E se eu não tiver com a cabeça bacana, com a cabeça boa, eu posso acabar absorvendo aquele problema daquela pessoa e aquilo se tornar uma grande pedra de tropeço para mim. Então hoje eu vou ao psiquiatra, eu me trato, eu não fico guardando situações para mim, eu dialogo, eu converso com a minha esposa, eu converso com os irmãos da igreja. Claro que não expondo o problema de ninguém, mas às vezes é necessário que a gente dê uma, né, a gente fica parecendo uma represa que só vai enchendo, a gente precisa pôr para fora e para que a gente possa ter a mente tranquila, né? Se tem que fazer uso de alguma medicação, você faz. Aí você pode dizer assim, ah, pastor, mas Deus cura. Sim, Deus cura. Se Deus cura pela fé. Porém, Deus deixou os médicos aí também como autoridade sobre nossas vidas, para que, em alguns casos, nós procuremos ajuda especializada para esse tipo de problema. Eu aconselho a você a fugir das pessoas que falam que tudo vai se resolver com a oração. Eu aconselho você a fugir dessas pessoas. Por quê? Porque eu conheço casos de pessoas que estavam enfermas e foi falado para aquela pessoa, para de tomar o remédio que você, que Deus já te curou. Irmãos, isso é muito perigoso. É você falar uma coisa para uma pessoa e de repente aquela pessoa para com aquele remédio, a situação daquela pessoa piora, a pessoa vem a óbito e aí você vai ficar com aquele negócio. Mas Deus não falou? Deus não falou? Porque tem muita gente aí que está falando que está ouvindo a voz de Deus, mas não está ouvindo não, irmãos. Tem muita gente aí falando que está ouvindo a voz de Deus, que Deus falou, que Deus isso. Eu conheço pessoas que ficam falando assim, ah, Deus mandou eu fazer isso e tal. A pessoa vai, uma semana ela faz, na outra ela volta a fazer tudo que ela estava fazendo antes de supostamente Deus ter falado com ela. Então, quando Deus fala com a gente, é uma ordenança, quando Deus fala com a gente, é uma certeza, e quando Deus fala com a gente, aquilo acontece. Deus não fica aí falando coisa para os outros que a pessoa trata como é Deus falando, mas de repente é o emocional da pessoa que está falando. Então eu me lembro quando eu estava cometido da síndrome do pânico, de uma pastora amiga minha chegar perto de mim e ela falar para mim, falou, olha, independente do que falarem com você, não deixa de tomar os remédios. Continua tomando os remédios, entendeu? Vai fazer bem para você, como realmente fez. E hoje, graças a Deus, eu estou curado, né? Eu faço o acompanhamento porque é bom fazer o acompanhamento, mas é necessário que nós entendamos o seguinte: às vezes você está depressivo, e a depressão, irmãos, ela não é só um entristecimento do espírito, da alma. Tem pessoas que ri, sorri, brinca e etc e tal, mas elas estão depressivas. Eu conheço pessoas dessa forma. Eu tenho amigas minhas, amigos meus, que tentaram até o suicídio por causa de uma situação assim. Você olhava para a pessoa na rede social, a pessoa sempre brincando, rindo, alegre, etc e tal, e de repente a pessoa pega e, e tenta suicidar. Então, a depressão não é uma questão, nós não podemos demonizar tudo. O nosso corpo, ele dá sinais de que nós não estamos bem, né? O estresse, eu, por exemplo, quando eu estou assim estressado, eu sinto dores pelo corpo. Isso não tem nada a ver com demônio, gente, entendeu? Existem doenças, sim, que vêm
pelos demônios, né? No próprio livro de Jó, nós vemos isso, quando o Senhor permite que o diabo toque no corpo de Jó, porém não lhe permite lhe tirar a vida, entendeu? Jó teve lá vários tumores pelo corpo e tal, que a ponto de ele coçar o corpo com um caco de telha, porém Deus não permitiu que Satanás tomasse a vida de Jó. Então tem doenças que vêm propriamente ditas do inimigo e tem doenças que são inerentes do corpo, inerentes da idade que a pessoa está. Então nós temos que entender isso. E a doença psicológica, ela vai muito do ambiente que a pessoa vive, muito do ambiente que ela está vivendo. Então nós temos que ter um ambiente sadio, um ambiente bacana, viver bem, alimentar bem, fazer uns exercícios, correr atrás mesmo de viver uma situação melhor para nós. E eu digo isso com propriedade, como eu disse, porque eu já passei por isso. Então que nessa manhã você atente para isso, que nessa manhã você possa ver, né, até onde você está indo, para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. E sempre orando e buscando a direção de Deus para toda e qualquer situação. Eu sou o pastor Márcio Mencalha, pastor da Igreja Fonte de Água Viva, e nós estamos aqui para sempre trazer uma palavrinha de alento ao seu coração. Fique na paz desse grande amor de Deus. Um fraternal abraço para você.